Boa noite. Nesta terça-feira, a gente entrevista Vitor Hugo Souza, pré-candidato a prefeito de Mossoró pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo, UP. E mais, vereadores de Mossoró aprovam LDO. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora, já aqui ao lado do nosso entrevistado de hoje. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Estou de volta. Natália Rebouças cumpriu muito bem a sua missão de apresentar aqui o nosso programa durante os 15 dias que eu passei de férias e já de volta aqui com o nosso programa para trazer informações com relação a eleições 2024, falar muito sobre política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Você de casa, assim como participou os últimos 15 dias, com a nossa colega Natália, você também participa, interage conosco através dos contatos que aparecem aqui no canto da tela, 988028941. Não tem uma mesma beleza, mas a gente está aqui para trazer a mesma informação com credibilidade para você que acompanha sempre aqui a nossa programação. Estou bem, estou descansado, estamos firmes aí para o embate eleitoral. Nossa cobertura das eleições 2024 já começa a ficar mais intensa, a partir de agora. Algumas restrições começaram a valer a partir do sábado passado. Agora a gente vai conhecendo um pouco mais dos pré-candidatos e, claro, trazendo brevemente pesquisas eleitorais. Daqui a pouco tem as convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto e é justamente neste período que a gente vai conhecer as composições tanto das nominatas, dos que vão concorrer ao Legislativo moçoroense, quanto também aí a definição dos candidatos à prefeitura, prefeitos e vices. Então, tudo isso você vai ficar sabendo primeiro aqui através do cenário político do jornalismo TCM. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista com o Vitor Hugo, que é pré-candidato a prefeito pelo Unidade Popular pelo Socialismo, não conhece ainda esse partido, daqui a pouquinho o Vitor Hugo vai explicar aqui para a gente mais sobre este partido, que é de esquerda radical. Você vai entender o que é que isso significa daqui a pouquinho. Mas antes, vamos trazer informação do Senado. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse nesta terça-feira aí um registro dos 30 anos do Plano Real, instituído em 1º de julho de 1994, para conter a hiperinflação. Registro importante e relevante sobre os 30 anos da vigência do Plano Real no Brasil. Uma iniciativa que elevou o nosso país a um outro patamar e representou muito mais que um plano econômico. O Plano Real, em um só tempo, foi capaz de derrubar a hiperinflação e trazer a estabilidade monetária para o nosso país. Só quem viveu nos anos anteriores ao Plano Real sabe a paz que é ter uma moeda estável. O brasileiro pôde, enfim, retomar sua confiança na sua moeda, na economia e nas instituições. O Plano Real consistia em um conjunto de medidas econômicas e institucionais que enfrentavam um enorme descrédito após tentativas frustradas de conter a temida hiperinflação, que prejudicava profundamente as camadas mais vulneráveis da população. Mesmo diante das incertezas, o plano foi um sucesso. É preciso, contudo, reconhecer que o sucesso do Plano Real não se deve apenas à criação do superindexador URV, Unidade Real de Valor. O sucesso do Plano Real passou também por este Congresso Nacional, que, à época, aprovou medidas necessárias para sanear as contas públicas. Com compromisso público e dedicação, os presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso e suas extraordinárias equipes implementaram um plano que conquistou o engajamento do setor público, do setor privado e da sociedade. Há 30 anos, o Plano Real surgiu do perfeito entrosamento entre política e economia e hoje colhemos os frutos disso.
Os avanços econômicos e sociais das últimas décadas devem muito à implementação do Plano Real e seu legado ainda irá persistir por muitos anos. O Brasil tem uma moeda forte e estável graças à coragem dos governantes da época e hoje reconhecemos e aplaudimos seus idealizadores. Vida longa à nossa moeda, o real. Portanto, faço esse registro com um cumprimento muito especial ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ao meu conterrâneo, um dos maiores políticos da história de Minas Gerais, o ex-presidente Itamar Franco. Aí, portanto, o registro do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Congresso Nacional, aí quanto da passagem, né, dos 30 anos do real, né? E, enfim, a gente viu muitas postagens também de políticos em Brasília comentando sobre este importante marco da economia do Brasil. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista de hoje com o Victor Hugo, que não é o escritor romancista, é o estudante da UFERSA, pré-candidato a prefeito de Mossoró. Aí você está se perguntando, como é que um estudante entra na política e já de cara pré-candidato a prefeito? É isso que ele vai nos explicar aqui. Victor Hugo, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Quem é Victor Hugo e por que essa pré-candidatura a prefeito? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, pessoal de casa que acompanha a TCM. Eu gostaria de começar essa conversa apresentando o nosso partido, a Unidade Popular pelo Socialismo, que é o partido de esquerda mais jovem do Brasil. Nós nos legalizamos no ano de 2019, com a união de forças de diferentes movimentos sociais, o movimento das mulheres, o movimento das pessoas que lutam pela moradia, o movimento dos estudantes, que juntaram forças para construir essa nova alternativa política para enfrentar o fascismo e defender os interesses da classe trabalhadora. E, na perspectiva das eleições aqui de Mossoró, a nossa pré-candidatura não foi uma escolha individual, mas foi fruto de um debate coletivo entre nossos filiados e nós sentimos a necessidade de construir um projeto político para realmente enfrentar os problemas da cidade, uma pré-candidatura realmente de esquerda, que não ficasse refém dos grupos políticos tradicionais. E enquanto a minha pessoa, Victor Hugo, eu sou estudante de Direito lá da UFERSA, sou tatuador há mais de 5 anos aqui na cidade, sou morador do Conjunto Van Rosado, né, o antigo Conjunto 30 de Setembro. Já fui estagiário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, já fiz Uber, já entreguei comida, fiz várias coisas aqui na cidade. E hoje estou construindo, junto do camarada Marrocos, que é estudante e coordenador geral do DCE da UERN, e já foi também trabalhador do telemarketing, a nossa pré-candidatura da Unidade Popular aqui para a cidade de Mossoró. Então, o Unidade Popular é um partido de esquerda. E, inclusive, hoje você foi entrevistado lá na 95, você explicava que não é um partido de extrema esquerda, é de esquerda radical. Explica pra gente o que é que isso significa. Isso mesmo. Nós somos um partido de esquerda radical. E o que é que significa ser radical, né? É ir realmente agarrar os problemas pela raiz, ir a fundo nos problemas, sem essa perspectiva limitada de só melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nunca realmente fazer uma transformação na sociedade. Então, nós estamos na missão de realmente defender os interesses da classe trabalhadora, com firmeza realmente, porque a gente entende que não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, e aí os partidos que acabam se aliando com os ricos acabam entregando os seus interesses em troca de favores, né, de quem financia as campanhas dos representantes que estão eleitos. Então a gente vem realmente trazer essa diferença, né? Nós somos um partido que não tem financiamento de empresários nem de nenhuma força externa, porque a gente tem essa visão, né, de que quem paga a banda acaba escolhendo a música e acaba desvirtuando o sentido de quem está realmente ali se propondo candidato, né, pré-candidato, como é a situação daqui de Mossoró. Quando a gente fala de partido de esquerda, a gente logo vem na percepção de imediato que seria alguém aqui vestido de vermelho. Unidade Popular tem cor? Então, a cor do nosso partido é a cor preta, que representa a população negra, né, que é a maioria da população brasileira. Nós temos também como símbolo esses 3 punhos erguidos, que é a unidade de ação do nosso partido, né, as pessoas juntas
lutando pelos seus direitos. Bem, a Câmara Municipal de Mossoró realizou hoje a votação da redação final da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do município. Acompanhe. A votação da LDO para o ano de 2025 foi a única matéria prevista na ordem do dia no plenário da Câmara, contando inclusive com a supressão do uso da tribuna por parte dos vereadores, sem os expedientes normalmente possíveis durante as sessões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi votada de maneira unânime pelos presentes na sessão, com 13 votos. Deixar muito claro que foi uma proposição que houve discussões pelas comissões, porque respeita um calendário de votação. Tivemos a primeira votação com total tranquilidade. A segunda votação houve alguns questionamentos relacionados a algumas emendas, mas mesmo diante de todo o contexto, teve a unanimidade de votação de todos os vereadores. Cheias de vícios, infelizmente, um índice completamente abusivo, absurdo, que nós tentamos reverter aqui na casa com emendas, mas que foi derrubado nas comissões e no plenário, que é justamente os 25% de remanejamento de orçamento, né, que a gente colocou no máximo, que já é um valor alto, considerado alto, mas que infelizmente o município entende que 25% é o mínimo e que podem chegar até o teto. Então eles podem mudar em todo o orçamento, que é uma aberração. Nós entendemos que não é razoável, vamos entrar no judiciário, inclusive, em relação a isso. Em uma sessão relâmpago, a Câmara Municipal de Mossoró aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que agora segue para a sanção do prefeito Alisson Bezerra. O texto é base para gerar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que ainda será discutida pela Casa. Após a votação, foi convocada uma sessão extraordinária para a discussão da denominação das ruas do loteamento Vila Tropical, no Alto do Sumaré, de autoria do vereador Lucas das Malhas, votada em unanimidade pelos vereadores. A Câmara Municipal volta a se reunir em plenário nesta quarta-feira, 10 de julho, para mais uma sessão. Está aí, portanto, votação tranquila hoje na Câmara de Mossoró, como mostrou aí a reportagem do Danilo Queiroz. Teve também essa extraordinária, que não foi nada de extraordinário, foi uma sessão até mesmo comum. E vamos ver como é que vai ser amanhã, a sessão desta quarta-feira. Esta é a última semana antes do recesso parlamentar. Próxima semana, acredito que ainda vai ter sessão na terça e na quarta, mas a tendência é que os trabalhos sejam reduzidos nestes próximos dias para 15 dias aí de recesso parlamentar dos vereadores. Amanhã o Danilo vai trazer mais informações com relação a este recesso, mas aí vai cair justamente no período das convenções. Vai trazer uma tranquilidade maior aí para os vereadores que vão buscar reeleição, para esse processo todo, né, que deve acontecer entre final de julho e começo de agosto. Por falar em LDO, aconteceu a votação da redação final aqui na Câmara de Mossoró e na Assembleia Legislativa também houve votação. Os deputados estaduais, através da Comissão de Finanças e Fiscalização, aprovaram o projeto de lei 1524/24, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2025, que dá subsídios para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2025. O projeto foi aprovado na reunião extraordinária desta terça-feira e teve como relator da matéria o deputado José Dias, do PSDB. Agora vai seguir para a votação em plenário. A LDO tem previsão de receita total, incluindo as fontes da Previdência, o regime próprio de Previdência Social, de R$ 15.924.994 e receitas correntes de R$ 15.424.000. O projeto recebeu na comissão 7 emendas, todas apresentadas pelo deputado Luiz Eduardo, sendo 3 acolhidas pelo relator e 2 retiradas pelo próprio Luiz Eduardo, pois já estavam contempladas no projeto. É assunto que a gente vai tratar também aqui, a questão do orçamento do Estado, né, que está sendo analisado aí na Assembleia Legislativa. Então, houve um avanço. Vamos ver como é que vai ser essa votação no plenário. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Victor Hugo, que é pré-candidato a prefeito aqui de Mossoró, pelo partido Unidade Popular. No bloco anterior, o Victor Hugo explicava com relação à ideologia do partido. E, Victor, você comentou também, você afirmou no bloco anterior que o partido
já vem com a candidatura a vice também, o Marrocos, também é estudante. Como é que você está vendo essa integração da juventude, da classe estudantil na política aqui em Mossoró, através desta decisão da Unidade Popular? Então, eu acho que a participação estudantil nessa pré-candidatura fica muito evidente quando os dois pré-candidatos, né, a prefeito e a vice, são estudantes. Eu sou estudante lá da UFESA, estou terminando o curso de Direito, e Marrocos é estudante de Rádio, TV e Internet, lá na UERN, e integra a coordenação do Diretório Central dos Estudantes. Então, é uma decisão que está sendo tomada pelos próprios estudantes, né? Nosso trabalho do movimento estudantil da UERN é bastante consolidado, os estudantes são bastante engajados, e com esse debate que a gente vai estar construindo, né? Junto da comunidade acadêmica. Como é que você vê, por muitas vezes, os jovens, e quando eu digo jovens, são jovens mesmo, né? Ali que integram a classe estudantil a partir do ensino médio ali, já que tem a idade de votar a partir dos 16 até a sua idade, né? Você é uma pessoa jovem também, 26 anos. Como é que você vê essa participação na política? Porque até um tempo atrás, o jovem não queria participar de política. Hoje a gente está vendo aqui não só essa participação efetiva como pré-candidato, mas também integrando um partido que é novo também. Como é que você vê isso da juventude poder ter de volta esse interesse pela política? Então, acho que a juventude nunca deveria ter parado, né? Eu acho que nunca parou, na verdade, de se interessar por política, porque a política está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e afeta diretamente os nossos acessos à universidade, por exemplo. Os estudantes aqui em Mossoró não têm acesso a um passe livre, não têm acesso a realmente estar desfrutando da cidade, né? O transporte público aqui na cidade só serve realmente para transporte da força de trabalho, você só pode utilizar ele nos dias de semana, em horário comercial, e a população que precisa do transporte para, por exemplo, sair à noite ou nos fins de semana, não tem acesso a esse recurso. Isso inclui também a juventude, né? E por isso a gente também luta pelo passe livre estudantil, dos desempregados também, porque o estudante muitas das vezes não tem renda, né? Então fica difícil, fica puxado você realmente tirar ali do bolso, se você não tem uma renda, para estar transportando pela cidade. E esse é apenas um dos aspectos que afeta a vida dos jovens. Eu, por exemplo, ingressei no partido em 2022, mas já venho me envolvendo com política desde muitos anos atrás. Aqui em Mossoró, eu lembro que me envolvi bastante no movimento de 2013, ali nas jornadas de 2013, que a gente cobrava o passe livre também estudantil, frear os aumentos das passagens de ônibus. Inclusive foi um movimento nacional, né, que foi capaz de impedir que 200 cidades no Brasil aumentassem a tarifa de transporte, né? Então foi uma vitória muito grande nessa época. Também já lutei junto aos servidores públicos contra a reforma da Previdência, que é uma coisa que afeta diretamente a nossa juventude. As pessoas, por exemplo, que têm a minha idade, que vão entrar no mercado de trabalho agora, estão correndo um sério risco de trabalhar até morrer, porque não vai alcançar a idade mínima ou a contribuição da nova reforma da Previdência, né? Da contra-reforma, porque foi basicamente uma destruição do sistema previdenciário como a gente conhecia. E tudo isso também afeta a juventude. Por exemplo, a reforma trabalhista que foi aprovada lá em 2016, 2017, se eu não me engano, que retira os direitos da classe trabalhadora. Então tem muito jovem hoje em dia que não sabe o que é trabalhar de carteira assinada e ter realmente seus direitos ali reconhecidos. Então a gente fica realmente jogado em algumas situações de uberização, onde a gente tem que trabalhar aqui por conta própria, né? Por exemplo, no caso de quem entrega comida, se sofrer um acidente ou furar um pneu ou alguma coisa assim, quem vai arcar com esses custos e esse prejuízo é o próprio trabalhador, o jovem que está submetido àquela situação. Muitos dos jovens que trabalham aqui em Mossoró também trabalham no telemarketing, que inclusive é uma coisa bem problemática, que envolve bastante denúncia de questão de degradação da saúde mental mesmo das pessoas que trabalham nesses espaços, né? Que às vezes são cobrados abusivamente para cumprir metas e acabam saindo adoecidos desses trabalhos. Então, a gente tem que realmente trazer uma nova perspectiva para a juventude, para que ela consiga realmente tomar o rumo da sua vida, né? Decidir pelo seu destino, e que a gente consiga realmente dar uma reviravolta e transformar essa perspectiva da juventude, que hoje em dia, muitas das vezes, falta oportunidade de emprego, falta oportunidade para estudar com qualidade. E então fica evidente a necessidade da juventude estar se envolvendo
E eu acho que o reflexo disso é uma pré-candidatura como a minha e do camarada Marrocos, que somos 2 estudantes, né, vindos da classe trabalhadora. Você acha que Mossoró precisava desta pré-candidatura de esquerda? É a única de esquerda realmente hoje posta neste momento aqui em Mossoró? Eu acho que não só Mossoró, mas como todo o Brasil, precisa de ter mais candidaturas da Unidade Popular, porque nós somos realmente o único partido que está comprometido com a classe trabalhadora sem abrir mão disso. E em questão de estar realmente lutando por nossos direitos em todos os lugares que a gente consegue alcançar. A gente está lutando contra a privatização das águas lá em São Paulo, por exemplo, a privatização das escolas no Paraná, a luta pela moradia no Brasil todo. E sobre ser a candidatura de esquerdas, nós somos realmente a única candidatura de esquerda, porque nós vemos aí os principais postulantes aí ao cargo, que são todos de partidos da direita, muitas vezes até golpistas, né, como é o caso do PL, do Genivan Vale, que é o mesmo partido do Bolsonaro, que estava rindo das pessoas morrendo na pandemia. Temos aí o partido do PSDB, né, PSDB do Lawrence, que foi o partido que começou ali o processo de impeachment da Dilma, né, junto com o Aécio Neves. E temos também o União Brasil, que não vamos esquecer, surgiu da união de 2 outros partidos, né? O Democratas, o 25, da ex-prefeita Cláudia Regina, que foi cassada, e o PSL, que é o 17, que elegeu o Bolsonaro em 2018. E o União Brasil é um partido de direita, é o mesmo partido, inclusive do atual prefeito Alisson Bezerra, é o mesmo partido que tentou aprovar lá em São Paulo um projeto de lei que multava as pessoas em até R$17 mil se elas dessem comida, né, para moradores de rua. Então, um ataque direto à população mais pobre, mais carente da sociedade, né, sem medo, sem vergonha de mostrar o lado deles, né, que é realmente o lado contrário da classe trabalhadora. Mas quando você fala da questão da esquerda, por muito tempo a esquerda inclusive sofreu muitos ataques também. Houve uma guinada à direita no Brasil e a esquerda sofreu desses ataques, né? Houve essa recuperação com a eleição do presidente Lula, mas essa esquerda que é colocada pela Unidade Popular, radical, ela é a mesma esquerda do PT, por exemplo? Então, o governo Lula não é um governo de esquerda, né? É um governo de coalizão que é disputado a todo momento pelo partido do Centrão, da direita e o PT. Então, nós não temos essa perspectiva de estar conciliando com outros setores, né? Com os ricos, com a burguesia, para estar entregando os direitos dos trabalhadores. Inclusive, por exemplo, o Lula passava muito tempo reclamando do teto de gastos, que era realmente uma forma de ali estar freando os investimentos da educação e tudo mais, sendo que aprovaram o novo arcabouço fiscal, que também é a mesma coisa, né? Um teto de gastos que vai ali freando os investimentos da educação, na saúde. Inclusive foi anunciado cortes de gastos nesse momento, né? E isso tudo foi feito para o quê? Para estar conciliando com os interesses dos partidos do Centrão e da direita. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, a Justiça Federal revogou nessa segunda-feira a intervenção da APAMIN. A medida completaria 10 anos em setembro. A decisão veio da 8ª Vara da Justiça Federal. O decreto publicado nesse dia 8 de julho revoga a intervenção da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró, a APAMIN, mantenedora da maternidade Almeida Castro. A medida, que foi adotada em setembro de 2014, teve como objetivo assegurar que a junta interventiva administrasse a instituição que passava por problemas de gestões anteriores. Na decisão, o juiz João Batista Martins destacou que não é papel do judiciário intervir indefinidamente nas políticas públicas do executivo. O magistrado ainda menciona que não existe mais exclusividade da APAMIN na prestação de serviços de assistência materno-infantil, dada a instalação do Hospital Regional da Mulher em Mossoró. Segundo o entendimento do juiz, a intervenção, que durou quase 10 anos, já atingiu o resultado almejado, não havendo mais motivo para a sua manutenção. Procurado pelo jornalismo TCM, o Conselho Regional de Medicina se pronunciou sobre o caso. Em nota, a entidade afirmou ter recebido com surpresa a decisão da Justiça e disse que vai interpor todos os recursos jurídicos necessários para que a intervenção seja restabelecida e que a assistência materno-infantil de Mossoró e região não seja prejudicada. Nosso jornalismo também procurou a APAMIN, mas não obteve retorno.
fica complicado de a gente trazer mais explicações, porque a APAMI não fala. A Justiça Federal deu uma decisão, mas também não disse como é que vai ficar a partir de agora. O governo do estado tem interesse de assumir a APAMI, Maternidade Almeida Castro? A Prefeitura de Mossoró tem interesse? Como é que seria uma nova composição de associação para a manutenção destes serviços aqui em Mossoró? Porque o Hospital da Mulher, alguém precisa avisar o juiz aí que não está fazendo partos ainda não. Tem muitos atendimentos ambulatoriais, mas com relação a partos, não acontece. É uma unidade gigantesca que poderia sim já ter iniciado esse trabalho aqui em Mossoró, mas ainda não começou. O juiz talvez não saiba disso. Mas e agora? O que vai acontecer? Os serviços serão paralisados? Existe uma data aí, 5 de janeiro de 2025. O que vai acontecer no dia 6? Na segunda, né? Porque dia 5 é um domingo. O que vai acontecer no dia 6? A gente não tem essas informações. A gente espera que amanhã a junta interventora, até então, né, possa trazer mais explicações, como é que isso pode acontecer. Os conselhos de medicina, de enfermagem, enfim, o pronunciamento aí desses representantes dos trabalhadores é importante também, porque envolve muita gente, envolve muitos recursos, envolve a saúde da população. Então, não é uma coisa simples o que aconteceu, 10 anos de intervenção e ser fechada em 6 meses. Como é que vai ficar esse serviço? Qual é a garantia da manutenção dos nascimentos dos moçoroenses a partir do fim desse processo? Eu acredito também que foi muito tempo, mas que é preciso haver um norte. Como vai fechar esse ciclo da intervenção da APAMI? É algo que a gente quer explicar a você aí que nos acompanha. Vamos seguindo aqui, um abraço aqui para o Luiz Aires, participando, interagindo conosco. Ele manda mensagem dizendo o seguinte: está faltando vários exames lá no PAN do Bom Jardim. Faz meses que de 10 exames, só 4, lamentável. É isto, Luiz Aires, infelizmente, né? Temos aqui, deixa eu ver, uma pergunta da Rebeca do Valfredo Gugel. Gostaria de saber aqui do pré-candidato. Ela fala aqui sobre propostas. O momento não é de falar sobre propostas. Vai ter debate, vai ter sabatina, vai ter outros momentos para a gente apresentar essas propostas aqui dos candidatos. O momento agora é da gente trazer mais sobre ideias. Mas eu vou ajustar aqui sua pergunta, Rebeca, e falar aqui sobre o que o socialismo, como diz aqui a nossa telespectadora, o que o socialismo fala sobre transporte público e aplicado aqui a Mossoró. Então, a nossa visão aqui, pensando no transporte público da cidade, é realmente mudar a função social desse serviço, né? Porque hoje em dia, como eu falei anteriormente, só serve realmente para transportar a força de trabalho, só funciona nos dias de semana em horário comercial. Se a população precisa disso para acessar a saúde durante a noite ou durante o fim de semana, ela não vai contar com esse serviço. Então, para a gente fazer isso acontecer, o que é que os socialistas pensam disso? A gente deveria ter, na verdade, a estatização desse sistema de transporte público, né? Para não ficar na mão dos empresários que visam o lucro acima de tudo, né? Eles não visam com que as pessoas da cidade tenham todas o acesso ao transporte, né? Muitas vezes falta chegar em alguns transportes que nem passam a linha de ônibus. Então, eles não fazem isso porque vai ter um custo maior e vai diminuir o lucro. E o que não deve ser a visão de um serviço público como o transporte, que é um direito, né, e não uma mercadoria. Então, a gente tem uma visão de que o transporte público fosse gerido realmente pelo Estado, né, tivesse uma empresa municipal de transporte público que garantisse o passe livre dos estudantes, dos desempregados, que não tem renda para estar pagando uma tarifa, né, que, no fim das contas, quando você junta o mês todo, se a pessoa pegar 2 ônibus por dia, dá uma quantia considerável do salário, né, da renda, que realmente é inadmissível quando se trata de um direito, que é a locomoção pública, né, o transporte público. Temos aqui também a participação do Manuel Nascimento, do Bela Vista. Obrigado pela participação, seu Manuel Nascimento, dando as boas-vindas aqui. Muito obrigado. Sei que o senhor sempre acompanha aqui o nosso programa aí em família. E também agradecendo a Natália Rebouças, que representou muito bem. Seu Manuel Nascimento, a audiência do senhor é muito importante aqui para o cenário, tá bom? Quem também manda aqui mensagem está lá no Conjunto Van Rosado,
Estava sentindo a falta aqui, pois é, cheguei, Edilene. Um abraço, Edilene Moraes, família, acompanhando aqui o nosso programa. Bem, tem uma pergunta aqui para o nosso entrevistado de hoje, o Victor Hugo, que é pré-candidato a prefeito aqui de Mossoró, e ela diz o seguinte: Ângelo, do Nova Vida, gostaria de saber do pré-candidato sobre a diferença entre a propositura deles e a de Laurence mais PT. Então, como já foi dito aqui, nós somos realmente a única pré-candidatura de esquerda realmente comprometida com os interesses da classe trabalhadora, que não vai desviar do foco e não vai abrir mão dos seus princípios para estar concorrendo a uma eleição, né? Em relação à candidatura do Laurence, junto com o apoio do PT, a gente vê que é uma candidatura que não é, como eu falei, né, a única de esquerda é a nossa, porque, inclusive, o Laurence, nas eleições passadas, estava pedindo voto para o Bolsonaro. Então, é lamentável que o PT siga a reboque do PSDB, é a estratégia deles, mas nós temos essa diferença, né, que nós não somos financiados por empresários, como eu falei. O PSDB e os outros partidos têm acesso a um fundo eleitoral milionário que eles vão poder gastar nessa eleição, enquanto nós enfrentamos essa cláusula de barreira. Inclusive, gostaria de, mais uma vez, de agradecer o espaço aqui da TCM, porque com essa legislação da cláusula de barreira, eles só é obrigado a chamar nas emissoras públicas de rádio e televisão, nas emissoras de rádio e televisão, os candidatos dos partidos que tenham pelo menos 11 deputados eleitos em 9 estados, que não é o nosso caso. Então, muito importante esse espaço que geralmente não nos é concedido. Um abraço aqui para o Lenin Tierra, falando sobre essa representação do Unidade Popular no Congresso Nacional. Ele já pergunta aqui: Unidade Popular não tem representantes no Congresso, isso vai impedir a participação do pré-candidato Victor Hugo no debate da TCM, por exemplo? Eu espero que não. Eu espero que todos os pré-candidatos colocados em Mossoró possam participar do debate da TCM. Mas esta é uma opinião minha, a direção da TCM é quem vai decidir. Então, a gente espera que realmente todos que integrem aí como candidatos possam trazer as suas ideias, possam repassar as suas propostas a todos os nossos telespectadores. E, claro, a gente vai ter sabatinas aqui no cenário político, lá na rádio também. A gente, claro, conta com a participação de todos os candidatos, todos esses personagens. Nádia Aquino manda mensagem dizendo aqui, todos acompanhando na casa de Vó Lourdes. Manda aqui mensagem para o nosso entrevistado. O Marcos de Souza também acompanhando aqui a gente, obrigado pela participação. Lá dos Paredões, Raniele Maia, parabenizando aqui, desejando sucesso ao Victor Hugo. Quem também manda mensagem aqui, valeu, seu Niel, Dona Dita, pessoal no Sumaré, sempre acompanhando aqui a gente. O Moisés, do bairro Boa Vista, também mandando mensagem. Gostaria de saber qual o posicionamento de Victor Hugo em relação à educação pública de Mossoró e valorização dos servidores públicos. Então, gostaria de falar primeiro do que foi falado no outro, da pergunta sobre o debate, e gostaria de dizer também que a gente tem um trabalho que vem se consolidando nos últimos 2 anos e que a gente começou aqui o trabalho nas eleições presidenciais, defendendo a candidatura dos nossos candidatos da Unidade Popular, o Leonardo Péricles e a Samara Martins, e pela primeira vez na história do Brasil tivemos uma chapa para a presidência, que era um presidente e uma vice negros, e eles foram impedidos de participar do debate justamente por essa cláusula de barreira e não tiveram a visibilidade que mereciam. E quanto à pergunta em relação à educação pública daqui de Mossoró, a gente pensa realmente numa valorização do orçamento da educação, que ainda é muito baixo. A gente tem a realidade das escolas, que muitas vezes é apagada nas mídias do prefeito, mas que vem sofrendo com o abandono e com a falta de estrutura, né, com os banheiros que não funcionam. A gente teve, inclusive, durante a gestão do Alisson, uma importante participação assim, dos estudantes, em um momento que foi, por exemplo, os estudantes da escola Antônio Fagundes, se não me engano, que tentaram organizar um grêmio para reivindicar os direitos deles, né, que é o funcionamento da escola deles, que estava precário. Estava faltando ventilador em algumas salas e a estrutura básica para assistir uma aula. E aí eles se organizaram para fazer um grêmio e foram impedidos pela administração municipal, que dizia que não era direito deles, que eles não poderiam fazer isso. Inclusive, a diretora, no tempo, rasgou a folha que os meninos estavam fazendo para se organizar. E os meninos foram lá, os alunos se organizaram e foram ocupar
à Secretaria de Educação para reivindicar coisas básicas, pessoal, como um ventilador na sala, né? Imagina você estudar o dia inteiro na cidade de Mossoró, que é quente como a gente conhece, sem ter um ventilador na sua sala, não é? Então, para a gente transformar essa realidade aqui no município, a gente também pensa em criar realmente um conselho municipal de educação, que a gente consiga realmente envolver os professores, os alunos, os pais dos alunos, os técnicos e todos aqueles que contribuem para esse cenário para estar debatendo e construindo o orçamento e todas as situações em coletivo, né, junto com a população. Para além disso, a gente pensa em que, para um bom funcionamento do sistema público de educação, todos os quadros que compõem devem ser efetivos, concursados, né, para que a gente não fique dependendo muitas vezes de indicações e coisa e tal, que a gente também ouviu relatos de que as pessoas estavam impedindo a visita dos sindicatos, do município a esses estabelecimentos, justamente por querer maquiar a realidade de Mossoró, né, e perseguir aqueles que estavam lutando para mudar, né? Às vezes eram transferidos de lugar para mais longe da sua casa, como uma forma realmente de estar ali melindrando a ação das pessoas. O nosso tempo já está quase no fim, mas ainda dá tempo de fazer aqui 2 questionamentos com relação à eleição proporcional. Vai ter nominata para a Câmara de Vereadores, Unidade Popular, e já tem data para a convenção partidária? Então, em questão da eleição proporcional, nós estamos, como você falou, em período pré-convenção. A nossa convenção vai acontecer no dia 20. Inclusive, convido a todos que queiram se somar e estar participando desse espaço para estar construindo o debate coletivo junto com todo mundo. Lembrando que esse partido não tem dono, eu não sou dono do partido, nem ninguém é, mas é um partido realmente que está aí para fazer com que as pessoas se mobilizem, se organizem para reivindicar os nossos direitos, né? Então, é importante que todo mundo participe. Quem quiser também se somar nessa luta e contribuir com alguma coisa, né? A gente precisa de ajuda na comunicação, na organização de reuniões, porque a gente não conta, como a gente já falou aqui, com os recursos e as montanhas de dinheiro que os outros candidatos têm, né? Então, toda ajuda é bem-vinda e convido a todos os indignados que não querem ficar reféns dos partidos dos ricos a se somarem também nessa luta, né? E denunciar nossa realidade da nossa vida do povo moçoroense e lutar pelos nossos direitos, reclamar. Vai ter candidatura a vereador? Então, a gente vai discutir isso até o momento da convenção. Então, acompanhem que vocês vão ficar sabendo. Victor Hugo Souza, pré-candidato a prefeito de Mossoró pela Unidade Popular, Partido Unidade Popular pelo Socialismo. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Obrigado a vocês pelo espaço, né? Como eu falei, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar falando na televisão. E, enfim, repetir, né? Reforçar o convite para todos que queiram se somar, né, em diferentes lutas. Se você tiver um problema aí no seu bairro, um problema no seu trabalho, pode falar com a gente, se organize na Unidade Popular, porque nós estamos aqui para defender nossos interesses como classe do povo trabalhador, o povo pobre. Obrigado, seja sempre bem-vindo, boa sorte aí nessa caminhada política. Um abraço aqui para Sandra Monteiro, Regicarte, amigos sempre acompanhando aqui o nosso programa. A você de casa, a gente agradece a audiência. Amanhã a gente volta ao vivo aqui no cenário político. Até lá, um abraço.